Saiba quais são as consequências da reincidência de suspensão do direito de dirigir. Você sabe o que é reincidência da suspensão do direito de dirigir? Será que a legislação de trânsito brasileira prevê alguma consequência ao condutor reincidente? O mais lógico seria aplicar uma consequência mais severa, já que a anterior não foi suficiente para educar o motorista. Pois é exatamente isso que acontece. O condutor não é considerado reincidente se repetir a suspensão 5 anos depois da primeira vez. Nesse vídeo, você saberá em que casos a penalidade é aplicada, quando há reincidência, quais as consequências para isso. Ao final, também falarei sobre a possibilidade de apresentar recurso e evitar a imposição da suspensão do direito de dirigir. Eis uma prática que pode livrar o condutor de um grande incômodo. O que é reincidência de suspensão do direito de dirigir? O significado de reincidência, de acordo com o dicionário Michaelis, é: primeiro, ação ou efeito de reincidir. Segundo, repetição de um ato ou de um processo. Terceiro, jurídico, recaída na mesma falta ou delito, recidiva. Reincidência de suspensão do direito de dirigir é perder a CNH novamente. E a suspensão, no que consiste? Trata-se de uma das penalidades previstas pelo CTB de acordo com seu artigo 256. Temos: artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas nesse Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Terceiro, suspensão do direito de dirigir. Ter o direito de dirigir suspenso significa entregar ao órgão de trânsito a CNH e cumprir um determinado prazo até poder resgatá-la. Durante esse período, o motorista fica proibido de conduzir qualquer tipo de veículo em vias públicas. O órgão que impõe a penalidade de suspensão, segundo o artigo 22 do CTB, é o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Para a definição do tempo em que um condutor penalizado terá de ficar sem a sua CNH, o DETRAN segue as regras do artigo 261 do Código. Existe penalidade na reincidência de suspensão do direito de dirigir? Não é aplicada uma penalidade extra em caso de reincidência da suspensão. O que acontece é que o prazo de suspensão fica maior. Para compreender os detalhes dessa regra, você precisa ter em mente que a CNH pode ser suspensa por 2 motivos: excesso de pontos no registro do motorista, cometimento de alguma infração que prevê a suspensão do direito de dirigir como penalidade específica. O mesmo artigo 261 determina quanto tempo o motorista terá de ficar sem dirigir na primeira vez que a penalidade é aplicada. Suspensão por pontos, no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano. Suspensão por infração, no mínimo 2 meses e no máximo 8 meses, exceto quando especificado por lei. O DETRAN decidirá o prazo exato, analisando a gravidade da infração, circunstâncias em que foi cometida e antecedentes do infrator. E quanto à reincidência de suspensão do direito de dirigir? Muita atenção aqui. O Código de Trânsito considera a reincidência quando a penalidade é aplicada novamente até 12 meses depois.
Então, se você perdeu a carteira em julho de 2017, cumpriu o tempo sem dirigir e em agosto de 2018 sofreu novamente a penalidade, a reincidência não é configurada, pois se passaram mais de 12 meses. Se a repetição da suspensão pelo mesmo motivo, pontos ou infração, configurar reincidência, os prazos passarão a ser os seguintes: suspensão por pontos, no mínimo 8 meses e no máximo 2 anos. Suspensão por infração, no mínimo 8 meses e no máximo 18 meses. As exceções são: dirigir sob influência de álcool, recusar a realização do teste do bafômetro, interromper deliberadamente a via com o veículo. Essas 3 condutas resultam na suspensão do direito de dirigir, mas o próprio dispositivo infracional, artigos 165, 165-A e 253-A, estabelecem que o prazo da penalidade é de 12 meses. Nos demais casos, veja que o tempo sem dirigir pode chegar a 2 anos na suspensão por pontos e a 1 ano e meio, 18 meses, na suspensão por infração. Quando a CNH é suspensa? Já expliquei que a suspensão do direito de dirigir pode ocorrer por excesso de pontos ou por infrações específicas. Vou começar transcrevendo os incisos 1º e 2º do artigo 261 do Código de Trânsito. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Primeiro, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Segundo, por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. As infrações do CTB são divididas em 4 categorias: leves, médias, graves e gravíssimas. Cada categoria corresponde a um determinado número de pontos, conforme a regra do artigo 259, mencionado no inciso 1º, transcrito acima. Artigo 259. A cada infração cometida, são computados os seguintes números de pontos. Primeiro, gravíssima, 7 pontos. Segunda, grave, 5 pontos. Terceira, média, 4 pontos. E quarta, leve, 3 pontos. A suspensão ocorre, portanto, quando a soma chega a 20 pontos, considerando as infrações cometidas em um período de 12 meses. Ou seja, se no dia 1º de dezembro de 2019 você cometer uma infração grave, 5 pontos, sua CNH será suspensa se o resultado for igual ou superior a 20, quando somados os pontos de infrações cometidas desde o dia 1º de dezembro de 2018. Já o inciso 2º do artigo 261 não cita quais são as infrações que causam a penalidade de forma direta, sem importar qual a soma dos pontos. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Infração gravíssima. Penalidade: multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Suspensão versus cassação. Enquanto a suspensão ocorre pelos motivos que acabamos de explicar, há 3 situações que resultam na CNH cassada, de acordo com regras do artigo 263 do CTB. Quando o motorista que está com direito de dirigir suspenso
é flagrado dirigindo. Quando o condutor é reincidente no período de 12 meses em uma das infrações previstas no inciso 3º do artigo 162 e nos artigos 162, 164, 165, 173, 174 e 175. Quando o condutor é condenado judicialmente por ter cometido algum delito de trânsito, de acordo com o disposto no artigo 160. Então, assim como a reincidência de suspensão do direito de dirigir culmina em uma penalidade maior, cometer determinadas infrações pela segunda vez em um ano também causa consequências mais severas ao motorista. E, além dos motivos que levam à aplicação de uma e de outra, o que difere uma e outra após o condutor ser penalizado? Enquanto o prazo da penalidade é de no máximo 2 anos, no caso de reincidência de suspensão do direito de dirigir por pontos, a cassação sempre tem efeito por 2 anos. Além disso, para voltar a dirigir, quem tem a CNH só precisa fazer um curso de reciclagem. Já o condutor que teve o documento cassado precisa se inscrever na reabilitação. Consequências da suspensão da carteira. Uma vez confirmada a penalidade de suspensão, após respeitado o direito à ampla defesa, o motorista terá de ficar sem dirigir pelo prazo determinado. A consequência de desrespeitar essa regra é a cassação do documento de habilitação. Embora seja possível pegar um prazo de suspensão igualmente longo, é muito difícil que isso aconteça. Isso quer dizer que a conduta do motorista precisa ter sido excepcionalmente irresponsável para que o Detran seja tão rigoroso. Então, se você não quiser ficar todo esse tempo sem poder dirigir, não seja imprudente. Caso acabe perdendo a CNH por um deslize, respeite a proibição. Tenha em mente também que muitas das infrações que resultam na suspensão ou na cassação em caso de reincidência têm multas altíssimas. Disputar corrida, por exemplo, é infração gravíssima com fator multiplicador de 10 vezes, de acordo com o artigo 173 do CTB. Isso significa que a multa é de R$ 2.934,70. É necessário entregar a CNH? Antes da suspensão da carteira de motorista ser confirmada, é aberto um processo administrativo. Artigo 2º. As penalidades de que trata essa resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Desse modo, só depois que o último recurso for julgado e indeferido é que o direito de dirigir do motorista é de fato suspenso. Nesse caso, o artigo 19 da resolução do CONTRAN determina que uma notificação será enviada ao infrator, dando um prazo não inferior a 48 horas para que o motorista entregue a CNH ao Detran. Se esse prazo encerrar e a CNH não for entregue, o parágrafo 1º do artigo 19 define que a penalidade será inscrita no RENASH. Como já comentei anteriormente, dirigir com a CNH suspensa resulta na cassação da habilitação. Além disso, o condutor é penalizado pela infração do artigo 162 do CTB, inciso 2º. Artigo 162. Dirigir veículo. 2º. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa de 3 vezes. Medida administrativas.
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Como se trata de uma infração de natureza gravíssima, com multa de 3 vezes, o infrator terá de pagar R$ 880,41. Como regularizar CNH suspensa? Tanto em caso de reincidência de suspensão do direito de dirigir, quanto na primeira vez em que a penalidade é aplicada, o procedimento para voltar a dirigir é o mesmo. Ele está descrito no parágrafo 2º do artigo 261 do Código de Trânsito. Inciso 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então, além de esperar o período de suspensão terminar, é necessário obter aprovação no curso de reciclagem. De acordo com a resolução número 168 de 2004 do CONTRAN, esse curso tem 30 horas aula, cada uma com 50 minutos de duração. O conteúdo teórico é dividido da seguinte maneira: 12 horas aula sobre legislação de trânsito, 8 horas aula sobre direção defensiva, 4 horas aula sobre noções de primeiros socorros, 6 horas aula sobre relacionamento interpessoal. Depois de concluída todas as aulas, o aluno é submetido a uma prova escrita com 30 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo estudado. Para ser aprovado, é necessário acertar pelo menos 21 questões. Recurso contra suspensão. Conforme ressaltei anteriormente, o processo administrativo prevê o direito à ampla defesa. Primeiramente, é enviada uma notificação ao endereço do condutor, comunicando-o quanto à abertura do processo. Nessa notificação, haverá um prazo para a apresentação da defesa prévia. Nela, a melhor estratégia é apontar possíveis erros nos autos de infração. A defesa é julgada pelo DETRAN. Caso ela não seja apresentada ou seja indeferida, negada, a penalidade é aplicada. Isso não significa que o documento já deva ser entregue. É expedida uma nova notificação, comunicando sobre o prazo de suspensão, além de estabelecer uma data limite para apresentar recurso. Esse recurso é julgado pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI. A decisão será comunicada ao motorista em nova notificação. A partir daí, há mais uma oportunidade para cancelar a penalidade. É possível recorrer em segunda instância. Dessa vez, o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, será o órgão responsável por julgar os argumentos do condutor penalizado. Como aumentar as chances de vitória? Ao contrário do que muitos pensam, não é impossível reverter uma penalidade. O segredo é utilizar argumentos técnicos. Em vez de usar justificativas subjetivas e sem provas, é necessário amparar-se no que diz a lei para contestar o que consta no auto de infração. Para aumentar as chances de vitória, você precisa deixar o trabalho duro para os consultores da equipe do Dr. Multas. Lidamos diariamente com esse tipo de questão e sabemos qual estratégia será mais efetiva para arquivar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Quer saber como podemos ajudar? Entre em contato enviando um e-mail para drmultas@drmultas.com.br.
Agora que você aprendeu qual é a regra da reincidência de suspensão do direito de dirigir, basta seguir o que diz a legislação. Você precisa ter em mente que há consequências piores do que a perda da carteira de habilitação. Isso significa que, evitando a suspensão, você também diminui as chances de se envolver em um acidente. Mas é claro que qualquer um está sujeito a cometer erros, inclusive o agente do órgão de trânsito. Por isso, você tem todo o direito de se defender caso julgue injusta a infração. Ainda tem dúvidas sobre a reincidência de suspensão do direito de dirigir? Se você precisa de ajuda para recorrer e não pode perder a carteira de motorista, faça uma consulta gratuita do seu caso. Quer ter acesso a mais conteúdo como este? Nos siga nas redes sociais. Se precisar de ajuda para recorrer, entre em contato.